Seu nome era Joris Huysmans. Um jornalista, vivia na sociedade, ateu como uma cabra, e um dia ele se converteu. Mas ele se converteu, a primeira graça de conversão foi durante uma missa negra, durante um ritual satânico. Como é que isso foi? Ele conta em vários livros, mas como é que foi isso e que relação isso tem com a ação dos anjos em nossa vida? Isso é muito importante, sobretudo nesse período da Quaresma de São Miguel. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e esse é o nosso assunto de hoje no canal dos Santos Anjos. A gente sempre ouve, nossos pais dizerem: Deus escreve certo por linhas tortas. Agora, às vezes as linhas são tortas mesmo. No caso desse jornalista, o nome dele, como eu disse, era Joris Huysmans. Ele depois escreveu vários livros, ele era um escritor de mão cheia, livros muito interessantes. Eu estou lendo um dos livros dele agora, mas ele se converteu em situações inimagináveis. E eu vou dar a explicação de como os anjos agem nessas circunstâncias, e em seguida eu vou contar a história dele. Eu resumi um pouco a história dele para a gente ver como a gente nunca deve perder a esperança de que algum parente, que está no mau caminho acabe se convertendo. Eu vou tirar aqui a doutrina desse livro que eu já mostrei outras vezes, o Catecismo dos Anjos, dos monges de uma abadia beneditina na França. E são perguntas e respostas a respeito da doutrina católica sobre os anjos, em grande parte baseado no grande São Tomás de Aquino. Ou seja, os melhores autores eles usam para fazer esse catecismo. E a pergunta é apenas um ou dois parágrafos, é rápido, mas para a gente ver qual que é a doutrina que está por detrás dessa história que eu vou contar daqui a pouco. Então, ele diz assim, a pergunta é difícil para nós imaginarmos que os anjos se ocupem de nós sem cessar e sem esforço dos nossos assuntos. Como é que isso se dá exatamente? Então ele vai explicando e diz: basta nós nos lembrarmos de que os anjos, eles são os que regem todo o cosmos, todo o universo, os planetas, a ordem dos planetas. Toda essa ordem da natureza acontece por ministério dos anjos, dado por Deus. Existem as leis da física, mas se não houvessem anjos cuidando da harmonia do universo, tudo viraria um caos. Bom, e a vocação deles é colocar em ordem aquilo que na matéria está sujeito à degradação. Ou seja, existem as leis postas pelo próprio Criador, as leis da física, as leis da biologia, as leis da química, que funcionam naturalmente, sem necessariamente uma atuação dos anjos. Mas essas leis e esses objetos materiais estão sujeitos a certas degradações. E que se não fosse a ação dos anjos, tudo entraria no caos, como eu acabei de dizer. Em seguida, veja que bonito, eles participam da excelência do governo divino, ao ponto de que eles nunca dormem, e nunca estão distraídos disso. A solicitude deles com os homens, que são seus irmãos na criação, é uma expressão e um reflexo do amor paternal de Deus, sem a permissão de quem nem sequer um fio de cabelo cai de nossas cabeças. O próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse isso, está no Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 30. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que de alguma forma seja do conhecimento e da permissão de Deus. Portanto, os anjos estão sempre presentes e sempre agindo. E sempre aquilo que Deus nos dá, os dons de Deus, os presentes de Deus, passam sempre por sua proteção e sua vigilância. Quanto àquilo de doloroso que a gente passa, acidentes, tristezas, doenças, se inscrevem na misteriosa providência de Deus. O anjo que está do nosso lado, sempre, ele está na contemplação da finalidade, da nossa finalidade e dos meios que devemos usar para cumpri-lo. Está um pouco teórico, mas na história do Huysmans vai ficar claro. Então, esse Joris Huysmans, ele era um escritor.
e que frequentava os ambientes de escritores, jornalistas e ambientes que na época dele eram extremamente decadentes, moralmente, doutrinariamente. Era gente contra a igreja, anticlerical, completamente imbuídos daqueles ideais horrorosos da Revolução Francesa. Então, era gente completamente perdida, né, como a gente diz. E, aparentemente, né? Perdida nesse sentido, não que não houvesse esperança, mas perdida porque eles estavam no caminho da perdição. É nesse sentido que a gente fala a pessoa já está perdida, né? Se não se arrepender, é perdida mesmo. Agora, ele estava nesse ambiente, vivia nesse ambiente e vivia num vazio. Começou a sentir um vazio muito grande. Porque ele tinha tudo o que ele queria. Ele tinha dinheiro, tinha emprego, tinha influência, tinha amigos na sociedade de Paris, na França. É uma sociedade brilhante, no sentido de que tinha festas e prestígio e luxo e tudo mais, só que ele se sentia completamente vazio. Os detalhes da história são muito interessantes, eu vou apenas resumir com alguns que nos importam para o canal dos Santos Anjos. E ele tinha, claro que ele desde o nascimento tinha um anjo da guarda, e ele negou. Ele não correspondeu aos conselhos do anjo da guarda, mas o anjo da guarda, enquanto nós não morremos, ele nunca desiste, né? E sempre tentou encaminhá-lo por uma via que seria a via da conversão. E veja que beleza o caminho da providência para esse homem que inicialmente não correspondia à graça de Deus. E que nos dá a esperança de que, porventura, algum parente, algum amigo nosso que esteja nessa situação, rezemos para o anjo da guarda dele para operar essa conversão. Agora, ele então, ateu e positivista, todas aquelas filosofias malucas do século XIX, ele tinha. E só que vazio de tudo e cheio de nada, porque quem não tem fé vive num vazio horroroso. Ele então começou a aceitar certos convites para coisas mais ousadas. E, resumindo muito, ele aceitou de ir numa festa, que seria uma missa negra. Eu vou explicar daqui a pouco como é que foi. Mas seria uma missa negra e que era uma forma de ele ter uma experiência assim mais radical, mais intensa, fora daquele, para tentar preencher aquele vazio. Então ele foi até esse lugar, nos arrabaldes de Paris, num lugar estranho, meio soturno, e foi nessa sala. E ali estavam vários dos amigos deles e muita gente muito esquisita, muito estranha, né? E que ele começou a observar tudo aquilo. Mas, enfim, ele queria ter aquela experiência mais intensa, né? De repente, ele vê, então, que estava sendo formado, sendo preparado um altar. Um altar. Em cima do altar colocaram uma mulher completamente desnuda. Daí a pouco chega quem? Um sacerdote. Um sacerdote, não assim fazendo vezes de sacerdote, era um sacerdote mesmo, mas que tinha apostatado da fé católica, um sacerdote que tinha deixado a fé, mas que era sacerdote. Uma vez sacerdote, a pessoa é sacerdote até no inferno, porque o sacerdote é um dos sacramentos que imprime caráter e não sai, mesmo quando o padre depois, mesmo que ele tiver licença para se casar, ele não deixa de ter o sacramento da ordem. E em algumas circunstâncias pode até confessar um moribundo, etc. Agora, então sacerdote, uma vez sacerdote, sempre sacerdote. Mesmo quando ele apostata, ele continua sendo um sacerdote. O que acontece? Chegou esse sacerdote, um apóstata, que tinha sido pago para celebrar uma missa, para que, com a hóstia consagrada, todos aqueles homens, aquela laia, pudessem fazer sacrilégio, né, em torno da hóstia consagrada. Ou seja, isso é missa negra. É uma verdadeira missa, ou seja, é celebrada de acordo com a fórmula da consagração. A consagração do pão e do vinho acontecem porque é um sacerdote que foi ordenado, que usa a fórmula da consagração. A consagração acontece, só que acontece num contexto de ofensa a Deus, de um sacrilégio inimaginável a Deus Nosso Senhor, que se faz presente ali e que é insultado da pior forma possível. Então chega o sacerdote e começa a celebrar a missa sobre o corpo daquela mulher, daquela prostituta. E vê que cena horrorosa, né? Mas então começa a celebrar aquela missa negra,
mas usando a fórmula correta, ele sendo sacerdote, tendo o poder de consagrar. Que coisa horrorosa, coisa terrível, mas acontece. É uma missa que ela é completamente ilícita, ilegítima, mas a consagração acontece, ela é válida, acontece ali. Bom, e então estava ali, e esse Ioris Wismans, certamente, por ação do anjo da guarda dele, através do qual Deus governa aquilo que acontece em torno de nós. Então, ele começou a olhar aquilo. E ele percebeu que o padre, quando chegou o momento da consagração, e evidente, durante a missa, né, todo aquele pessoal ali já embriagado e drogado, começando a dançar, começando a gritar blasfêmias, a gritar as piores coisas possíveis, chegou o momento da consagração. E no momento de dizer a fórmula da consagração diante da hóstia e do vinho, que estavam ali para serem consagrados para ofender a Nosso Senhor, aquele padre apóstata, miserável, herege, tudo que vocês quiserem, ele começa a dizer a fórmula e começa a suar frio. E começa a tremer. E aí o que se passou na cabeça do Ioris Wismans? E nesse momento foi o início da conversão dele. Ele pensou, ninguém faz isso. Uma pessoa que faz isso é porque ela realmente sabe que ali vai se operar o que os católicos chamam de transubstanciação, ou seja, passa de ser pão e vinho a ser o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo poder da Santa Igreja, do sacramento da ordem que aquele sacerdote miserável tinha recebido. Então, o Ioris Wismans como que colocou a mão na cabeça e disse de si para consigo, não é possível. Isso tem que ser verdade. Essa consagração não é um símbolo, como dizem os protestantes, não é uma alegoria. Isso está acontecendo porque uma pessoa tão ruim e tão contra a igreja, mas ela treme porque ela sabe que ali está se operando a consagração da hóstia e do vinho. E aí o anjo da guarda operou, fez com que ele visse isso na situação mais terrível que uma pessoa pode presenciar, que é uma missa negra. Não é? A pessoa, para ter chegado aí numa missa negra, tinha que estar no fundo do buraco mesmo, fundo do buraco moral. E era a situação dele. E foi naquele... Veja que maravilha como Deus escreve certo por linhas tortas. E às vezes linhas completamente tortas. Na alma dele, o anjo da guarda sussurrou: veja o que está acontecendo. E aí ele caiu em si e começou todo um processo belíssimo de conversão. Depois, inclusive, foi sacerdote. Enfim, é toda uma história que podemos até contar uma outra ocasião, se for do interesse de vocês. Então, a gente vê como que o anjo que nós acabamos de ler, ele participa do governo de Deus das coisas. E como que a gente às vezes não aceita a voz dele, não segue, não se deixa iluminar, não sei, mas ele não desiste até o fim da vida, ele procura, até nesse buraco que esse Ioris estava, nos fazer ver a luz de Deus. Então, nós devemos ter cada vez mais, ser mais uma razão para nós continuarmos esse apostolado dos santos anjos, mais uma razão para nós rezarmos pelo nosso anjo, para o anjo da guarda dos demais, sobretudo nossos parentes, nossos próximos, porque com isso nós temos uma poderosíssima arma de salvação, até em situações extremas como essa. Né? E é a razão pela qual a gente tem que continuar fazendo esse apostolado. Continuem comentando, dando like, compartilhando, sobretudo, não é? Vejam, eu estou deixando aqui, até está correndo aí essa frase, nesse mês de setembro, né, agora que está chegando, estamos levando vamos imprimir todos aqueles que se inscreverem até o dia 15 de setembro como membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Vou deixar o primeiro link na descrição do vídeo, aqueles que ainda não conhecem. Quem já faz parte já está garantido, seus nomes, suas intenções serão levadas, como um agradecimento que nós temos pelo apostolado enorme que vocês permitem, né, que nosso grupo faça pelo Brasil inteiro. Agora está se expandindo também para outros países, graças a Deus, de uma maneira muito rápida. Então, eu agradeço. Então, não deixa de ver o primeiro link na descrição do vídeo. E agora, vou deixar na tela as orações da Quaresma de São Miguel, que vai de 15 de agosto até 29 de setembro. Vou deixar aqui agora na tela, vamos levantar.
acender uma vela para São Miguel Arcanjo, seja uma imagem, uma estampa. Quem não tiver estampa, tem também um link na descrição do vídeo para baixar. E aí vamos começar com o sinal da cruz. Eu vou deixar as orações na tela para aqueles que quiserem, de maneira mais fácil, acompanhar. Muito obrigado, então, comecemos com o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cobri-nos com vosso escudo contra os embustes e as ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe audi nos, Christe exaudi nos, Pater de celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas Unus Deus, miserere nobis, Sancta Maria, Regina Angelorum, ora pro nobis, Sancte Michael Arcangele, ora pro nobis, Sancte Michael, sapientiae divine fons abundans, ora pro nobis, Sancte Michael, divini verbi adorator perfectissime, ora pro nobis, Sancte Michael, quem gloria et honore Deus coronavit, ora pro nobis, Sancte Michael, celestis exercitus princeps potentissime, ora pro nobis, Sancte Michael, Trinitatis Sanctissime signife, ora pro nobis, Sancte Michael, paradisi custos, ora pro nobis, Sancte Michael, dux et consolator populi Dei, ora pro nobis, Sancte Michael, splendor et fortitudo militantis ecclesiae, ora pro nobis, Sancte Michael, honor et gaudium triumphantis ecclesiae, ora pro nobis, Sancte Michael, lumen angelorum, ora pro nobis, Sancte Michael, presidium Christianorum, ora pro nobis, Sancte Michael, subsigno crucis militantio fortitudo, ora pro nobis, Sancte Michael, lux et spes animarum in agone mortis, ora pro nobis, Sancte Michael, auxilium tutissimum, ora pro nobis, Sancte Michael, in adversitatibus nostris adiutorium,
ora pro nobis. Sancte Michael, aeternarum sententiarum proclamator, Ora pro nobis. Sancte Michael, consolator animarum in purgatorio languentium, Ora pro nobis. Sancte Michael, animas electorum post mortem suscipiens, Ora pro nobis. Sancte Michael, princeps noster, Ora pro nobis. Sancte Michael, defensor noster, Ora pro nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Arce nobis Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. ora pro nobis Sancte Michael Arcangele, Ut in efficiamur promissionibus Christi. oremus. Domine Iesu Christe, benedictione perpetua sanctifica nos, et concede per intercessione Sancte Michaelis, ilam sapientiam que doceat nos thesaurizare thesaurum in celis, et pro temporalibus eterna bona eligere, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Rezamos agora um Pai Nosso em honra de São Miguel, um Pai Nosso em honra de São Gabriel e outro Pai Nosso em honra de São Rafael. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração a São Miguel. Gloriosíssimo São Miguel, chefe e príncipe dos exércitos celestes, fiel guardião das almas, vencedor dos espíritos rebeldes, amado da casa de Deus, nosso admirável guia depois de Cristo. Vós, cuja excelência e virtude são eminentíssimas, dignai-vos livrar-nos de todos os males, nós todos que recorremos a vós com confiança, e fazei pela vossa incomparável proteção que adiantemos cada dia mais na fidelidade em servir a Deus. Rogai por nós, ó bem-aventurado São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para príncipe de vossa Igreja o gloriosíssimo arcanjo São Miguel, tornai-nos dignos
nós vos pedimos de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que na hora da nossa morte nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro. Me dou e me ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo de vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, a meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com vossa arma poderosa lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Encerramento. Levanta-se Deus pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, sejam dispersos todos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração à Augusta Rainha dos Céus e Soberana dos Anjos. Augusta Rainha dos Céus, Soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, humildemente vô-lo pedimos. Enviai as legiões celestes dos santos anjos, a fim de que, sob as vossas ordens e pelo vosso poder, elas persigam os demônios, os combatam em toda a parte, reprimam a sua audácia e os lancem no abismo. Quem como Deus? Ó boa e eterna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos, guardai-nos. Amém.